É isso aí, nós vamos agora para a continuação do assunto que nós começamos no outro áudio-vídeo. Nós sabemos que quando Yahushua veio, ele fundamentou um grupo de 12 discípulos. E esses 12 discípulos é exatamente para a continuação da mensagem. Mas no meio religioso hoje, dos sábios e entendidos que tem por aí, hoje não precisa mais de liderança. Mas o Criador não é desorganizado para fazer as coisas de forma que não esteja uma coordenação organizada. Então eu vou deixar aqui e vou voltar para nós falarmos do sacerdócio. Desde Adão, quando Adão saiu do jardim, depois do pecado, que veio para a Eretz, para a terra, dali para cá eles começaram a oferecer sacrifícios. Sacrifício que representava exatamente o cordeiro de Yahurim, que haveria de vir para morrer purificando nossos pecados. Mas, irmão, por que ele não veio logo? Porque a história rege que no meio havia um obstáculo. Quem era o obstáculo? Satã e seus anjos. Tá? Era preciso que fosse provado exatamente a culpa que ele jogou no Criador Yahurim, quando ele disse que ele era mau, quando ele conseguiu derrubar a terça parte dos anjos. Lá diz anjo, o anjo é quando já está no pecado. Lá era querube, lá no Shualmayal era querubens. Mas quando eles receberam o nome de anjos, já é de demônio, já estavam no pecado. Então, era necessário que houvesse um julgamento, porque muita gente não sabe. Muita gente acha que o Criador só tem esse planeta aqui, só essa Eretz, só essa terra. Que pena. É falta de sabedoria, é falta de conhecimento, porque nós temos uma parábola, a parábola das 100 ovelhas, que é mal interpretada no meio religioso hoje. Eles dizem que essas 100 ovelhas é seres humanos. Não é. Essas 100 ovelhas refere-se exatamente a 100 mundos habitados. E esse aqui é o 100º. Mas, devido à audácia de Satã, quando o Criador criou esse planeta aqui, ele diz lá no livro de Bereshit, Gênesis, capítulo 1, que no princípio a terra estava sem forma e vazia. Tá vendo? Estava sem forma e vazia. O Criador não colocou o homem que ele fez aqui logo de primeira, quando ele criou o planeta, não. Houve o problema lá em cima no Shualmayal. E ele disse, desce tu e teus anjos às profundezas, quer dizer, ao inferno. Profundeza é inferno. O planeta estava sem forma e vazio. Então, um planeta que foi criado para a sua criação, o homem à sua semelhança, nesse momento foi emprestado para ele colocar também Satã e a terça parte dos querubes que ele derrubou. E as pessoas não têm noção para olhar por que ele, em vez de destruir esses querubes, ele mandou para cá, para esse planeta. O planeta estava sem forma e vazio, não tinha nada de que eles pudessem agarrar aqui, porque era trevas, mas eles tinham que morar aqui, nesse planeta. E aí, o que acontece? O Criador agora vai criar um jardim. Se você pega o livro de Bereshit, você vai ver que a criação do jardim é quem está ali, não é do planeta. O planeta ficou quieto lá, sem forma e vazio. E aí diz ali que no quarto dia, né, houve a necessidade dele criar o sol, a lua e as estrelas. Mas se você observar, foi no quarto dia que o homem caiu no pecado. Se você observar, esse quarto dia lá não era, como ele diz, dia aqui, porque Yalmiú, tá? Yalmiú é que é o nome de dia, tá?
Então, no quarto Yalmiul, o homem caiu no pecado. Mas o que era o quarto Yalmiul? Quarto milênio. Não se contava até ali dia, como eles falam, mudando agora para o popular, dia de 24 horas, 12 escura e 12 horas clara. Não, se contava milenar. Digamos que o homem passou na presença do Criador 4.000 anos. Com 4.000 anos o homem caiu no pecado. E agora já não poderia mais estar na presença do Criador. O Criador também não ia destruir a sua criação maravilhosa, que ele tanto tem orraviolo por ela. Mas como o homem fez preferência para obedecer a Satanás, comendo aquela fruta, tá? O Criador deixou o livre-arbítrio para todos nós. Todos os outros 99 planetas, todos eles também têm um livre-arbítrio. E lá tem a árvore do bem e do mal em cada um deles. Aí você pode me perguntar e eu já vou responder antecipado. Mas, irmão, por que eles lá não comem dessa árvore também para cair no pecado? Porque nós somos o exemplo. A nossa queda de toda não é mal. Nós servimos de exemplo para o universo. Tá? O Criador ele não faz nada errado, ele faz todas as coisas certas. Embora as pessoas não entendam. Mas quando as pessoas entendem, eu fico rindo, porque é só maravilha. Tá? É só maravilha. Eu fico maravilhado com tanta sabedoria que quem sou eu para entender tudo isso? Então, no quarto dia milenar, ele criou o sol, a lua e as estrelas, porque criou por uma necessidade. E ali começa uma nova contagem para frente de um calendário diferente. Agora, quem faz a regência do planeta é o Sol e a Lua, as estrelas. Ele diz lá, o maior para o dia, o menor para a noite. Ele fala também que o menor ele serve para estações, né? Dias e anos. A contagem lunar, é o calendário lunar que ele fala ali. Então começa uma contagem diferente agora. O dia lunar ele tem exatamente 12 horas claras e 12 horas escuras, nem mais nem menos. Veja bem que se você for caminhar pelo calendário gregoriano, eles começam a fazer uma conta ridícula, que tem, ele tem 24 horas, mas é só 20, 23 e não tem isso não. São Yalmiul, quer dizer, dias iguais, todos eles, nenhum muda, tá? Então veja bem que ali começou tudo diferente. O ser humano passou a morar com quem? Com Satanás. Lá em Yahu-Hanan, João 8,44 diz: vós sois do diabo porque quereis fazer a vossa vontade. Ele é o pai da mentira, nunca se afirmou na verdade. Mas o ser humano, assim como os querubes caíram na cantada de Hassatã, assim também o ser humano caiu. E agora deixou a presença do Criador e veio morar exatamente junto com Satanás no planeta Terra. Mas o Criador, em sua bondade, nós não merecíamos. Ele achou que nós não merecíamos pagar o preço que Hassatã estava pagando naquele planeta sem forma e vazio. Nós não tínhamos condição de viver ali, porque a luz é vida. Já que nós estávamos no jardim, que a luz do Pai, ou seja, o resplendor do Pai, era quem nos favorecia digamos assim, a energia positiva e a negativa para o nosso crescimento, para a nossa vida. Agora o Pai criou uma energia positiva e negativa através do Sol e da Lua e deixou para nós. É claro que bem mais simples, mas mesmo assim ele criou baseado no seu fulgor. E agora modificou o planeta, deu uma forma ao planeta, uma forma redonda. Separou as águas da terra e deixou para o ser humano. E agora o ser humano passou a morar com Hassatã. E aqui, só a sabedoria de Yahu-Rim para nos explicar essas coisas. E agora o homem passou a oferecer o sacrifício da lei que já estava preparada antes da fundação do planeta Terra.
já tinha a lei cerimonial preparada porque o homem ia cair. Ele já sabia. E consistia também que nessa lei havia de morrer um cordeiro simbolicamente. 4.000 anos teriam que se passar regido nessa lei. Mas de Adão até o Monte Sinai não tinha sumo sacerdote nem sacerdote. Os homens eram considerados como profetas. Tá? É uma sequência de profetas. Quando foi formada as 12 tribos, quando sai do cativeiro do Egito, eu estou aqui cortando um bocado de coisa, porque senão fica muito longo. Já temos 30 minutos de vídeo. Então, quando foi tirado eles do Egito para o Monte Sinai, um propósito de Al-Hulim. Ali das 12 tribos, ele tirou uma para carregar os utensílios dele, para que ele pudesse estar junto com o povo. E ali deu a regência todinha de fazer a cabana, o altar, para que ele pudesse habitar com aquele povo ali. E ele também autorizou a Merrushua, que era um profeta agora, ungido dele, como moldar, ou seja, como instituir o sumo sacerdócio e o sacerdócio. E ali ele ordenou a Merrushua que transformasse Arão, irmão de Merrushua, em sumo sacerdote. Foi o nosso primeiro sumo sacerdote. E os filhos de Arão como sacerdote. Qual era a função deles? Se você pega aqui o livro de Levítico, no capítulo 21, eu não vou ler, eu vou deixar para você ler. Fala leis para os sacerdotes. Veja bem, leis para os sacerdotes. Você vai ler e você vai entender como eram essas leis e como se chamam essas leis para os sacerdotes. Leis cerimoniais, tá? Essas leis tinham que ser executadas pelos sacerdotes. E o sumo sacerdote era o primeiro a executar. Por quê? Porque era uma preparação para o nascimento de Yahushua HaMashiach no futuro. Então, tudo que está na lei cerimonial, essas cerimônias, era para uma pureza. Tá? Muitas coisas que você vai ver aqui que não era permitido ao sacerdote e ao sumo sacerdote fazer. Todas as purezas, tudo. A barba não era para ser tocada, não. Calva na cabeça não era para fazer. O sumo sacerdote em especial, porque ele tinha que entrar num lugar, digamos ali, que aquele lugar reservado era como se fosse o Jardim do Éden, um lugar onde o Criador vinha estar com Adão e Ava no passado. Mas um homem precisava entrar ali puro, como se fosse o próprio Adão antes do pecado. Mas para fazer isso, ele precisava estar purificado, tá? Sem nenhum pecado. Tinha que viver uma vida de pureza o tempo todo. Agora, por quê, irmão? Porque a purificação geral do pecado só era de ano em ano. Você poderia oferecer o pecado contínuo. Poderia sim oferecer. Mas isso não quer dizer que o ser humano ele peca constantemente. Ele pode acabar de oferecer o sacrifício aqui e sair pecando ali, que a mente dele é horrível. O diabo trabalha demais na vida das pessoas. Então a purificação geral, ela era momentânea também para o sumo sacerdote. Ele teria que estar puro. O sumo sacerdote e o sacerdote não poderiam casar com uma mulher que não fosse virgem. Mas por que, rapaz? É porque ele teria que dar vazão a uma descendência que nunca tivesse falha. Para que no futuro tivesse uma virgem para o nascimento, para o uso do Ruach HaElohim do Altíssimo, o qual é chamador de Espírito Santo. Ele ia usar ela no futuro, como usou. Então não podia haver impureza nessas pessoas. Filha de sumo sacerdote que prostituísse, está aqui no versículo 9, diz claramente que ela era queimada porque ela tinha desonrado o pai dela. Tá? Ela não servia, deu mau exemplo. E é queimada, quer dizer, com a queimação acabou.
É brincadeira não, o negócio é sério. Todas as cerimônias para os sacerdotes. Tinha gente da tribo dos levitas que não precisava usar tais coisas como os sacerdotes. Por quê? Porque ele não servia para sacerdote. Aqui tem explicando tudinho aqui, que tipo de gente não poderia pisar lá no lugar escolhido pelo Pai. Tem explicando tudo. Quando você lê, você vai ver. Tudo por uma dependência de uma pureza, de uma virgindade, para o nascimento de Yahushua Homer Hushihai. Cara, já encontrei pessoas dizendo que o Salvador nasceu foi da tribo de Al-Hudá, Judá como eles chamam. Nada a ver, nada a ver. Não acredite nisso porque não tem veracidade. Porque a tribo de Al-Hudá é a tribo dos reis. E tratando-se de impureza, a tribo dos reis não falta. Tem demais. Desde Saul, o rei Daúde, chamado Davi, e até no tempo de Yahushua, quando ele veio, tinha um rei dos piores ainda, chamado Herodes. Esse era o pior deles, tá? Rei da prostituição, aquele que decapitou Yahu Hanão, João, que ele chama João Batista, não tem nada a ver. Yahu Hanão era o nome dele. Então, veja bem, quando se aproximou a vinda de Yahushua, o nascimento, tinha uma jovem chamada Maureen. Ela era filha de sumo sacerdote, mas tinha ficado no passado. Ela estava morando, eles já tinham morrido, os pais dela. Ela estava morando com um velho sacerdote que sabia da história. Não era daqueles que estavam lá na regência, na sinagoga, mas daqueles que estão afastados e se comporta, que obedece. Já que os homens não aceitam, ele fica na dele. E esse sacerdote dizia para Yahussef, era um viúvo que tinha, Yahudim também, da tribo dos levitas, é claro. E ele disse, Yahussef, toma Maria como tua esposa. Yahussef admirava Maria, tinha um grande orraviolho por ela, o que eles chamam de amor, não é? Mas ele percebeu que Maureen estava crescendo o ventre. E ele simplesmente entristeceu porque ele achou que ela tinha prostituído. E se afastou-se dela. Mas em seguida, lá no livro de Manialro, fala que um querube foi ter com ele e disse, Yahussef, não temas receber Maureen como tua esposa, pois o fruto que há nela vem do Ruhaulim de Yahurim. Quando falou assim, para ele foi um alívio. Em seguida, ele casou-se com ela. Até porque tinha urgência. Por quê, irmão? Porque quando fosse descoberto que ela estava crescendo o ventre e não tinha casamento para ela, não tinha marido, o sacerdote ia queimar ela, pode ter certeza. Aquele lá não brincava, não. Então, quando ele casa com Maureen, casou com Maureen, ela já estava gestante. Mas quem foi o homem? Foi o Ruhaulim do Altíssimo, porque o querube falou. O querube falou para ele, não temas receber Maureen como tua esposa, porque o feto que há nela é do Ruhaulim. E aí está o motivo de todas as cerimônias na lei cerimonial. Tá? Esse era o motivo da virgindade, da pureza. Mas aí o Yahussef casou com ela e em seguida já começaram a transar, ter relação. Não. Ele teve que esperar ela ter o menino e sabe-se lá quando foi que eles começaram a se tocar. Isso não é, eu não preciso estar explicando isso. Então, ele era um viúvo, ele tinha filhos. Maureen, essa mulher, ela foi escolhida para ser a mãe de Yahurim. Ela se dedicou a passar todas as normas, tá, para ele, dar todo o ensinamento para ele da pureza, da virgindade que tinha que seguir. Esse é o motivo também pelo qual ela foi escolhida, uma mãe exemplar, tá? Mas ela teve outros filhos, não pense assim. Os filhos que ela tinha, até pela a regência do que ela tinha que fazer, os filhos eram do viúvo Yahussef. E a história é bem clara em contar, muita gente sabe disso. Esses irmãos dele odiavam ele. Ele foi criado de forma diferente, tá?
porque ele era obediente, era um bom filho. Então eles odiavam Yahushua. Aliás, Yahushua Homer Hushihai. Então, na continuação, Yahushua começou seu ministério com 12 anos. Uma certa vez que eles foram até Yahushua Oleim para recenseamento, contagem de Yahudim para a devolução de impostos a César, ali, quando eles voltavam, 3 dias depois, eles perceberam que Yahushua não estava no meio da garotada. 3 dias para eles perceberem isso. Voltaram depressa a Yahushua Oleim. Quando chegaram, ele estava na frente do templo, questionando com os sacerdotes. E eles diziam: de onde saiu esse menino com tanta sabedoria? De onde saiu? Quando a mãe dele viu: meu filho está... Não, mãe, você não sabe que eu vim fazer a obra do meu pai? Então ali começou com 12 anos. 12 anos com 12 para 28, para 29, 8 e 9, 17. Depois, o certo é que com 20, 30 anos, praticamente, 29,5, ele teve que parar de buscar os sacerdotes. Eles nunca aceitaram ele. No livro de Al-Hanan, se não me engano, 1,9, 1,11, ele diz: eu vim para os meus me rejeitaram. No livro de Manial, Mateus 23, ele diz: Yahushua Oleim, Yahushua Oleim, olhando do alto de Yahushua Oleim, ele contemplando aquela cidade que tinha o nome do Pai. Yahushua Oleim, Yahushua Oleim, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quisera eu ajuntar os teus filhos, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas. O teu tempo veio e tu não soube reconhecer. A tua casa ficará deserta. Parece uma maldição, mas não é uma maldição. Ali está encerrando uma luta por aqueles que rejeitaram ele. Tá? Ali está havendo um racha. Mas quem é que vai ficar agora para trazer a mensagem, as boas novas de salvação? Aí ele foi buscar homens simples e humildes, e alrudins também, mas que estavam afastados da sinagoga, porque os sacerdotes eram nojentos, viu? Eles eram implicantes. E assim, ele fundou seu ministério com 12 homens. Está lá em Manial, capítulo 10, se não me engano, Mateus. Mateus 10. Em Mateus 4 também ele já começa agariando alguns ali. E o certo é que ele fundamentou um grupo de 12 homens. Isso não quer dizer que naquele tempo tivesse só esses 12. Esses 12 é exatamente uma liderança. Isso é fato, gente, por favor. Eu vejo gente hoje dizendo que não pode mais, que não tem mais isso. É como se fosse cada qual por si. Eu chamo isso de filosofia, filosofar, falar demais. Falar porqueira e desmanchar aquilo que foi feito pelo Criador. Tá? Lá no livro de Manial, Mateus capítulo 28, verso 18 ao 20, ele diz: ide por todo o mundo, falai das boas novas de salvação a todas as nações, fazei discípulos, imergi-os no nome de Yahushua Homer Hushihai. Eles colocaram Pai, Filho e Espírito Santo, não tem nada a ver. E ele conclui dizendo: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Nós sabemos que muitas maracutaias foram feitas dentro dessa Bíblia, João Ferreira de Almeida, inclusive no calendário lunar. Eles dizem que nós estamos já no século 21, estamos adentrando há 22 anos no século 21. Mentira. Não concluiu-se ainda o século 20, porque depois da morte de Yahushua Homer Hushihai, 2000 anos teriam que passar para ele vir de novo. Isso faz o quê? 20 séculos. Século são 100 anos. Cada 100 anos é um século. Com 20 séculos, ele estará voltando. Então eu quero dizer para vocês, a pessoa que abre a boca e que diz que não precisa mais de ministério, que agora é cada qual por si. Não, eu não concordo com isso. Mediante as dificuldades que tem de congregação, de congregarmos hoje,
no nome de Yahushua HaMashiach, ele disse, mas onde tiver 2 ou 3 em meu nome, lá eu estarei. Tá? Ele disse isso para nos consolar. Mas não é errado nós procurar os nossos irmãos e formular nosso grupo com uma liderança, não. Não é errado. Eu digo isso para você. Por quê? Porque essa liderança foi formada por Yahushua HaMashiach. Quem não tem conhecimento é que diz uma porqueira dessa. Então veja bem, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque os homens estão arrogantes, prepotentes. Os homens estão querendo receber elogios. Os homens estão querendo ser ovacionados pelo povo. E tem dificultado muito, 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 muito mesmo. Essa obra que foi derrubada pelo Martim Lutero. Tá bom? É outra história que a gente vai contar. Para que as pessoas entendam que o nosso Salvador, ele tem um ministério sim. Mas até a sua vinda, possivelmente, nem todos estarão unidos no mesmo lugar. Mas Ellen White, ela cita no livro Eventos Finais, que os demais grupos do Advento, lá ela fala de Advento, cada um tem um pouco de Immature, de verdade. Mas a verdade completa, o Criador só dá ao seu fiel remanescente. Lá ela usa esse termo. Ela não, eles colocaram fiel. Fiel a gente sabe que é um nome pagão também. Ele só vai dar a Immature, a verdade completa, àqueles que são seus. Então, no livro de Aurimial, Jeremias, capítulo 23, verso 3, ele disse, eu mesmo ajuntarei, arrebanharei o restante das minhas ovelhas. Resto, a palavra resto vem de 144 mil, remanescente, tá bom? É isso que diz Apocalipse 7,4. E ouvi os números dos que foram selados. Quem vai ser selado? Onde é o selo? Apocalipse 14,1. E vi o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo em suas frontes o seu nome e o nome do seu pai. Como é o nome? Yahushua. Yahu, Pai, Shua, salvação. Ou seja, o Pai salva. Esse é o nome que vai estar na fronte do povo de Yahurim. Então, queridos, eu não descarto a possibilidade de encontrar 12 irmãos que tenham um pouco de senso para entender essa mensagem e ajudar uns aos outros, a ajudar os que vão chegando a conhecer. É fácil? Não, não é não. É cansado, é pesaroso. Mas nada é fácil e nada é difícil para aqueles que estão com Yahushua HaMashiach. Porque ele disse, eu sou contigo todos os dias até a consumação do século. E eu tenho que confiar nisso. Eu tenho que andar a cada dia confiante de que ele não nos abandonou, de que ele está conosco. E que todas as coisas se farão possível porque ele está conosco. O século, segundo o nosso estudo de calendário, as pessoas não querem estudar o calendário, mas eu quero dizer para vocês, o nosso século vai se consumar no ano 2034, segundo o adultério de 1582. Quando o famoso Gregório XIII criou um calendário usando o mesmo gabarito do nosso calendário e acrescentando 28 dias dentro dele. E ele hoje vive dizendo que o ano de Gregório tem 365 dias. Mesmo que tenha 365 dias, o calendário lunar ele é formado com apenas 7 meses e cada um deles só tem 30 luas. Quando ele termina o ciclo de 7, ele volta a repetir de novo. Aí quando chega na contagem 12, ele fecha exatamente o ano de 360 dias lunares. E ele continua, fica 2 meses, que ia completar os 14, fica 2 meses para o outro ano. Ele não passa disso, ele não pode passar. A Lua tem um roteiro, ela tem uma data de nascimento, ela nasceu no dia 4 na contagem milenar. Foi por isso que ele marcou o dia de saída e o dia de volta para o jardim. As pessoas não sabem disso. Vai chegar o dia de nós voltar para o jardim.
naquele dia que completar exatamente 6.000 anos na contagem milenar, é o dia de nós voltarmos. Completa-se a semana milenar. E nós vamos para um descanso de 7